Olá, pessoal aqui do canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos tratar no nosso encontro semanal sobre o direito do consumidor sobre a responsabilidade dos estacionamentos. Falamos aqui de São Paulo, então você que mora aqui em São Paulo, ou que vem a São Paulo sempre, sabe da grande dificuldade que nós temos de andar e nos locomovermos de carro, por exemplo, aqui em São Paulo. Trânsito para todo lado, falta de espaço, às vezes a gente até pensa, né, será que eu vou de transporte público, que chegar lá não vai ter onde estacionar, e se for estacionar, o preço dos estacionamentos aqui é um absurdo. Então, quais são os direitos e deveres aí dos fornecedores e dos consumidores que se valem desse tipo de serviço? Primeira situação que é bastante grave é que quando a gente chega no estacionamento, normalmente tem uma enorme placa lá escrito assim: não nos responsabilizamos pelos furtos e objetos deixados dentro do veículo. Essa placa é uma placa que, para aquele que desconhece o direito do consumidor, vai causar para ele um grande temor. Ou seja, se eu tiver alguma coisa guardada lá, for furtado, o estacionamento já me avisou que eu não tenho como cobrar dele esse prejuízo que eu sofri, então eu vou para minha casa triste, sofrendo, achando que eu tive um prejuízo. Errado! Aquela placa, ela na verdade é uma grande prática abusiva. A gente sabe que todas as vezes que eu tiver lá uma situação em que eu queira tolir o direito do consumidor, principalmente no que diz respeito a indenizações, que é direito básico do consumidor escrito no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, aquela placa não vale nada. Cláusula nula de pleno direito, porque coloca o consumidor numa desvantagem exagerada. Aliás, tem uma coisa bastante importante aí. Eu só tenho o direito de ser ressarcido no estacionamento que eu paguei? Não, de jeito nenhum. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor traz lá no seu parágrafo 2º o conceito de serviço. E serviço é serviço que lá no código está escrito que é mediante remuneração. Mas quando eu leio aquela situação remuneração, eu não posso imaginar que é só o pagamento em espécie, em dinheiro, em cartão, pelo que você queira. Na verdade, aquela remuneração deve ser entendida também como remuneração indireta, ou seja, tanto o estacionamento que eu paguei para usar, como estacionamento que o fornecedor me ofereceu graciosamente, são aí formações de relação de consumo e, portanto, eu tenho sim direito de ser ressarcido pela remuneração indireta no estacionamento que ele é gratuito e no estacionamento pago, exatamente porque se configurou ainda mais a relação jurídica de consumo. Aqui em São Paulo tem uma lei que foi estabelecida em 2009, onde ficou bem claro que é proibida a colocação em estacionamento no estado de São Paulo, tá? Uma lei estadual, a lei 13.872 de 2009, que é proibido os estacionamentos aqui de São Paulo ter essa placa. Confesso aos senhores que essa placa ela está em muitos lugares ainda desde 2009. E qual é a sanção que a gente tem caso essa placa não seja retirada? A sanção que nós temos aí é a de uma aplicação de uma advertência, de uma multa e até da paralisação das atividades. Não sei se os senhores sabem, mas faço um gancho aqui para que os senhores saibam a respeito disso. O Código de Defesa do Consumidor ele é dividido em 4 grandes partes: direito civil, processo civil, direito do penal e direito administrativo. Na parte de direito administrativo, consta lá que todas as infrações administrativas podem ser penalizadas: advertência, multa, suspensão das atividades, encerramento das atividades. Então, quando a gente, como consumidor, chegar no estacionamento aqui no estado de São Paulo e ver lá que tem uma placa dessa, o que eu, como consumidor consciente, devo fazer? Devo ir lá no PROCON da minha cidade e reclamar, dizendo lá no PROCON que eles estão indo de encontro com esta lei 13.872 de 2009. Quando os senhores deixarem o carro num valet que está relacionado a um restaurante, está relacionado a uma casa noturna, o seu automóvel vier aí com algum vício, ou vier com uma falha, enfim, a responsabilidade aí não é só do valet, porque o estabelecimento comercial que indicou aquele valet também está se favorecendo com relação àquele serviço de estacionamento. Afinal de contas, vocês preferem ir aonde tem estacionamento ou aonde não tem estacionamento? Então, por tudo isso, a gente sabe que esse é um serviço que pode ser sim um serviço viciado, né? O que gera um defeito, vai saber como é que vai ser,
porque vício e defeito são coisas distintas, e que no caso, normalmente nós aplicamos o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor para requerer que esses reparos sejam refeitos aí e que eu possa ter os meus prejuízos devidamente indenizados, tá bom? Então a minha dica de hoje é para falar sobre estacionamentos, que é sempre um assunto bastante interessante aí para quem tem um automóvel, uma moto e que não sabe onde guardar o carro, ou quando guarda, se vale de um serviço desse de parar carro, que é o serviço de estacionamento. Espero que a dica seja válida para os senhores. Espero também que vocês me enviem dicas. Esses dias a gente já conversou aqui no canal sobre Estatuto do Torcedor, sobre dano moral, que foram pedidos que anteriormente já foram feitos aqui no nosso canal. E eu fico à disposição dos senhores para novas informações e também para trabalhar novos temas, tá bom? Obrigada pela participação, divulguem o nosso canal, porque quanto mais a gente puder informar as pessoas, melhor será, principalmente o mercado de consumo, tá bom? Obrigada pela sua convivência aqui com a gente e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!